Paz do Senhor para a igreja. Graças a Deus estamos aqui para louvar ao Senhor, para glorificar a Ele. E nós queremos fazer uma reflexão aqui sobre as coisas que estão acontecendo conosco. Desde um determinado momento para cá, Deus tem falado aos nossos corações e nós queremos falar um pouco a respeito disso. De um tempo não muito longo para cá, nós temos refletido um pouco aqui sobre o caminho da linearidade e o caminho da liberdade, né? E nós temos observado que o caminho que é confortável para nós, de nós imaginarmos que ele exista e que por ele existir ele vai nos dar a conclusão que nós queremos da vida, é o caminho da linearidade. E nesse caminho da linearidade, ele funciona da seguinte forma: eu calculo aonde eu quero chegar e eu vou então fazer os passos para que a minha vida ela dê certo. E dentro disso, eu então estabeleço o que eu vou fazer. Então eu vou criar meus filhos de tal forma que eles vão dar certo no final. E o que eu preciso fazer? Eu vou precisar fazer tal e qual coisa, e eu fazendo isso, eu vou obter o resultado que eu almejo obter. E a gente viu que esse caminho da linearidade é um caminho confortável para nós, é um caminho que, ao nosso ver, nos dá, nós imaginamos que nós temos o controle da situação da vida. E que as nossas vidas, então, estariam controladas, porque nós temos o controle da nossa vida. Muito bem. E aí, então, a gente, pensando nesse caminho e pensando na vida, como ela é, a gente vê que, às vezes, as pessoas fazem tudo certo, do ponto de vista delas, mas que as coisas não acontecem da forma como elas planejaram que aconteceria. E quando as coisas não acontecem como nós planejamos que aconteceria, nesse caminho da linearidade, onde nós fizemos tudo certinho, mas as coisas não deram certo como nós imaginávamos, então nós somos frustrados e nós olhamos para Deus e dizemos assim: olha, Deus, Ele não agiu da forma correta comigo. Ou o contrário, dá tudo certo e as coisas acontecem do jeitinho que eu planejei, eu então vou dizer assim: olha, eu sou o cara, porque eu fiz tudo certinho e olha só, deu tudo certo do jeito que eu imaginava que seria. Muito bem. E nós vimos que a outra opção que nós temos é o caminho da liberdade em Jesus Cristo. Não é um caminho tão simples, não é um caminho tão fácil, porque a gente vai entregar o controle para Jesus e vai dizer assim: olha, eu não tenho o controle. E tudo que eu estou fazendo, eu estou colocando a minha confiança em Ti, porque eu não consigo controlar nada. E a gente viu que esse é o caminho da fé. O caminho da fé é esse caminho, a vida vivida pela fé, é uma vida vivida com a nossa dependência em Deus, com a nossa dependência em Jesus Cristo, e nós precisamos assumir que nós não temos o controle, nós não vamos conseguir o domínio sobre a nossa vida. Muito bem. E aí então, dada essa questão, nós temos conversado, nós temos trazido para os núcleos de convivência essa questão das culturas. Por quê? Porque em cada um desses caminhos, nós temos culturas que nós trazemos. Nós somos pessoas que trazemos uma carga cultural dentro da nossa existência que é muito forte. Então, essa questão da religiosidade, do caminho da linearidade, isso é muito forte na nossa vida. A gente às vezes não imagina o quanto isso é forte. O quanto que nós, muitas vezes, somos parecidos com os amigos de Jó. Quando nós vemos determinadas pessoas passando por determinados problemas na vida,
a gente de cara já imagina alguma coisa, algum pecado, alguma coisa errada na vida dessa pessoa. Então, baseado nisso, eu gostaria de refletir com vocês, né, porque essa semana nós estamos estudando, semana passada e essa próxima, estamos estudando a cultura do evangelismo. E eu gostaria de refletir um pouco com vocês sobre um dos pais da fé. E nós vivemos um mundo em que a cultura nos leva, muitas vezes, a desqualificar a história, a desqualificar as pessoas e o que elas passaram. E a gente não percebe, mas às vezes a gente não olha com a seriedade que nós deveríamos olhar para as coisas que estão na palavra de Deus, com relação, por exemplo, aos nossos patriarcas. E eu gostaria, então, de fazer uma pequena reflexão hoje sobre um dos nossos patriarcas. E para isso eu gostaria de começar lendo Gálatas, capítulo 3, versículos 8 e 9. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Assim como vocês estão, vou fazer uma oração. Pai de amor, nós te louvamos, nós te bendizemos, apresentamos a tua igreja, apresentamos a ti a tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha dirigir, venha presidir aqui, venha, Senhor Deus Santo, abençoar. Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale nos corações. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, apesar de eu ter lido sobre Abraão, não é sobre Abraão que eu vou falar, certo? Por que eu li esse texto? Esse texto aqui, ele nos mostra o quanto que antes de existir a lei, Deus já tinha estabelecido que ele iria trazer a justificação pela fé. Né? E aí o texto vai dizendo, prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, ou seja, Deus nos justificaria, nós que somos gentios. Ele anunciou primeiro as boas novas a Abraão e disse para Abraão, por meio de você, Abraão, todas as famílias da terra, todas as nações da terra serão abençoadas. E eu gostaria aqui, dada essa pequena introdução, de refletir um pouco a respeito da vida de José, onde eu pretendo ver talvez uns dois textos, uns dois versículos que a gente passe por eles e que pode ser que a gente tenha passado batido e que a gente não tenha analisado a fundo ou analisado o contexto da forma como aquele versículo pode estar ali. Então, dentro dessa história de José, eu gostaria de que a gente lesse Gênesis 37:2, só para que a gente possa começar essa história. E o texto vai dizer, esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Lila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Então, dada essa introdução, que a Bíblia dá essa introdução para começar a falar a respeito da vida de José, o texto nos mostra que esta é a história da família de Jacó. Muito bem. E José era aquele adolescente, né, que os irmãos não gostavam dele. E tinha um motivo, tá? Não era à toa que os irmãos não gostavam dele. A gente viu no texto aqui que primeiro ele era dedo duro, né?
Então ele ficava entregando os irmãos para o pai, né? E a gente vai ver ao longo da história que José era uma pessoa que ele tinha uma coisa da parte de Deus, que era uns determinados sonhos. E ele conseguia interpretar alguns outros sonhos. E a gente vai vendo ao longo do texto bíblico que esses sonhos de José eram sonhos espirituais, era coisa de Deus. E José mesmo reconhece, quando ele vai falar lá com o faraó, ele diz para faraó: olha, o Deus do céu, ele que me dá a interpretação dos sonhos. Conte o seu sonho e o Deus do céu vai ter misericórdia de ti e vai dar a interpretação do sonho. Muito bem. E quando a gente vê o José, a gente vai ver que em alguns momentos ele se torna um irmão um tanto quanto assim, digamos, inconveniente. Né? Quando ele fala assim: vem cá, está todo mundo aí? Está todo mundo aí? Está faltando alguém? Não, eu vou contar um sonho aqui para vocês. Eu sonhei que eu estava com um ramo aqui na minha mão, e todos vocês com um ramo também, e os de vocês todos se prostravam diante do meu. Né? Então você veja bem como que é uma situação dessa numa família. Né? E é claro que nós vamos vendo aí que os irmãos de José, a Bíblia diz que eles não conseguiam olhar para ele de uma forma normal, já ficavam irados e revoltados só de olhar para o José, porque o José, ele tinha inclusive uma túnica muito bonita, que o pai tinha mandado fazer exclusivamente para ele. Né? Era uma coisa muito bonita. E aí então, todo mundo conhece a história, eu não vou assim ficar me detendo muito na história, porque todos nós conhecemos, quando o pai de José manda ele ver os irmãos e etc. E ele vai, e quando ele vai chegando, os irmãos, olha lá o sonhador de sonhos. E aí então os irmãos pegam, tiram a roupa dele, colocam ele num poço e tal, e acabam vendendo o José para os ismaelitas. Gente boa, ismaelita. Né? Muito bem. E aí, talvez a gente não tenha a dimensão, e aí é que eu queria que a gente começasse a pensar quem era o Jacó. Quem era? Irmãos, era um homem riquíssimo. Quando ele chegava perto de uma determinada cidade, ele chegava com bois, com gado, com riquezas e mais riquezas. Era riquíssimo. José amanheceu o dia príncipe. Amanheceu o dia príncipe. E naquele dia, ele foi dormir escravo. Então, naquele mesmo dia que ele foi lá, que o pai dele falou para ele que era para ir lá ver os irmãos e tal, naquele dia ele amanheceu o dia príncipe e foi dormir escravo. Até aí tudo bem. Mas vamos ver o que o texto bíblico diz. Gênesis capítulo 39, versículo 2. O Senhor estava com José. Ué, irmãos, como é que é isso? O homem amanheceu o dia príncipe e foi vendido para a casa do Potifar no outro dia, ou sei lá, alguns dias depois, quando chegou lá no Egito. E a Bíblia diz: o Senhor estava com José. Você imagina uma situação dessa para nós? Quer dizer, está dando tudo errado na sua vida, aí o Senhor está com você. Me parece que ou a gente não entendeu o texto bíblico, ou a nossa vida a gente não consegue entender do ponto de vista de Deus. A gente fica querendo que tudo na nossa vida vá dando certinho. Mas a Bíblia vai dizer que esse homem aqui, que esses homens, que esses patriarcas, como a gente já leu, eles viveram pela fé. E você tem uma história de um homem, de José, um adolescente,
provavelmente lá os seus, 17 anos, a gente tem a história de José, que quando ele chega lá, o Senhor estava com José. Então, a primeira coisa que a gente precisa, então, trazer para nós aqui, para a gente refletir, o Senhor pode estar com você, mesmo em meio a situações em que as coisas não estão da forma como, na sua visão, elas deveriam acontecer. Porque na sua visão e na minha, Deus vai estar comigo quando tudo estiver dando certinho. Quando tudo estiver acontecendo do jeitinho que tem que acontecer. Quando as pessoas não tiverem como olhar para mim e falar assim, olha, está vendo lá? Está acontecendo isso com ele. Nós estamos falando de um príncipe que agora não tinha mais volta. Ele foi vendido escravo para o Egito. Ele já estava na casa de Potifar. E o texto bíblico vai dizer com ênfase. Por que com ênfase? É porque o versículo 2 fala isso, e quando José vira criminoso, vai para a cadeia, por causa da mulher de Potifar, o texto bíblico vai dizer a mesma coisa no versículo de número 21. Versículo de número 21 diz, mas o Senhor estava com ele, José, e o tratou com bondade. Irmãos, o homem estava bem lá na casa do Potifar. Aí ele vai ser fiel a Deus. E aí com isso a mulher do Potifar quer o José. Né? A mulher do Potifar não consegue, o José sai correndo. José então é preso por um crime que ele não cometeu. E a Bíblia diz, o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Então, eu não sei se você consegue perceber, mas esse caminho da linearidade não é o caminho de Jesus. Porque, eu não sei se você consegue ver, mas isso aqui não é linear. Não há linearidade nisso. Nós não vemos aqui o que o texto bíblico está dizendo de José, que ele fez de tão errado para estar nessa situação. Mas o texto bíblico não diz que estava errado, e diz pelo contrário, que o Senhor estava com ele. Então nós precisamos tirar daqui para a nossa vida, que nossa vida está em Deus. E que as coisas acontecem boas e ruins na nossa vida. E quando você está fazendo alguma coisa para Deus, ou que você está fazendo alguma coisa certa, não fique esperando o resultado do que você está fazendo, mas coloque tudo diante de Deus. Porque se nós ficarmos fazendo as coisas, esperando o resultado, nós estaremos vivendo uma vida linear que não vai acontecer de forma linear, porque nem o nosso corpo é linear. A gente tem um pé maior do que o outro, uma perna maior que a outra, um ombro mais largo que o outro. Nem no corpo nós não somos lineares. Muito menos a nossa vida não acontece da forma linear, como nós gostaríamos que fosse. Muito bem, José estava lá então. Estava lá preso e etc. Aí tem o sonho do copeiro e do padeiro. E nesses sonhos, o copeiro diz lá que sonhou isso. E aí o José interpreta que daqui 3 dias ele vai estar bem. Vai voltar, o padeiro se anima. E eu? Aí ele conta o sonho, o José fala, daqui 3 dias você vai estar enforcado. Tudo acontece daquele jeito, etc. E a verdade é que o José, ele então, depois de 2 anos depois disso, ele é colocado como o segundo depois de Faraó. E eu queria que você conseguisse enxergar o que significava isso, o que era isso.
o que era um homem ser o segundo depois de Faraó. O texto bíblico ele vai dizer alguma coisa disso. Eu gostaria que colocasse aí, primeiro, o Gênesis 41, de 43 a 45. Primeiro 41, isso. Olha só, quando José é colocado lá como o segundo de Faraó, o texto bíblico vai dizer: também o fez subir em sua carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O Faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Muito bem. Então, José interpreta lá o sonho do Faraó, né, das 7 anos de vacas magras e 7 anos de fartura e depois 7 anos de miséria, de pobreza, de seca na terra. E ele diz então para o Faraó que o Faraó coloca um homem que seja assim, que tenha capacidade de fazer. O Faraó: não, esse homem é você, e coloca o José. Muito bem. Eu quero que você pense comigo, né, diante dessa grandeza que o José é colocado. Eu queria que você pensasse comigo o seguinte: um detalhe que a Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 41 e versículo 51. Aí está falando do primeiro filho de José. E o texto vai dizer: ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E aí eu queria chamar a sua atenção para essa "e toda a casa de meu pai". José, quando ele colocou esse nome no primeiro filho, Manassés, ele falou isso, que colocou o nome de Manassés porque Deus o fez esquecer da casa do pai dele. Eu fico pensando, por que José queria esquecer da casa do pai dele? Provavelmente por causa dos irmãos, por causa do que fizeram com ele. Venderam-no como escravo. Mas ele tinha o pai dele lá ainda. E depois nós vamos vendo na história aquela questão do teatro lá, que o José vai fazer com os irmãos dele. E eu ficava olhando aquele teatro lá, pensando que José estava querendo dar uma reprimenda nos irmãos. Mas depois eu fui lendo o texto, li várias vezes, e fiquei pensando comigo. Aí uma conclusão minha, né? Fiquei pensando comigo, se porventura não era porque o próprio José, diante desse nome que ele colocou no filho dele, se não era porque ele não estava, ele estava com um problema de identidade, sabe? Ele não se via mais como o José, talvez. Quando ele viu aqueles irmãos dele, quando você vai lendo o texto, você vai vendo que não foi assim uma coisa. Eles levaram um monte de trigo lá para o lugar onde eles estavam e passaram-se dias e dias para que o Jacó concordasse em deixar voltar para levar Benjamim lá para a terra do Egito. E o que a gente percebe é que realmente o José ele estava ali com dificuldades, talvez. Mas veja você o seguinte, que chega uma hora, dentre as coisas que ele vai falando para os irmãos dele, chega uma hora que ele não aguenta. Chega uma hora que José não aguenta. Sabe qual é essa hora? É a hora que Judá,
quando ele fala que Benjamim vai ficar escravo e os outros poderiam ir embora, Judá fala assim: eu fico no lugar dele. Você vai ver que Jesus é da tribo de Judá. Jesus morreu a nossa morte. O texto vai mostrar que Judá, Gênesis 45, versículo 3. Então disse José a seus irmãos, primeiro 44, 33, desculpe. 44, 33. Por isso agora, Judá falando, Judá, o irmão de José, Judá falando, por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Nessa hora, José não aguenta. E nessa hora, a exemplo do que fez Jacó no vale de Jaboque, que o anjo fala, fale seu nome. Nessa hora, José fala bem alto, eu sou José. Até ali, talvez ele se visse, como ele estava se vendo assim, com toda aquela pompa, e não era pouca a pompa dele, não era pouca, era o melhor, era o que tinha de melhor em termos de país no mundo. E ele era o segundo do faraó. Faraó era considerado um deus. E não era pouca pompa, mas o José, nesta hora, ele não mais se lembra talvez do nome Zafenate Paneia, mas ele diz, eu sou José. Sabe, eu estava pensando, né, e assim, a gente tem um sofrimento aqui quando você vai trazer uma palavra, né, porque você quer que Deus mostre o que é que Ele quer falar ao povo dele. A responsabilidade é muito grande. E quando você fala com Deus a respeito disso, você fala assim, mas Senhor, nós estamos estudando a cultura do evangelismo. O que é que a tua igreja precisa saber sobre evangelismo? Né? Olha só o versículo de número 3, que eu acho que a gente não leu. Gênesis 45, 3. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Irmãos, vou confessar aqui, eu nunca consegui ler a história de José sem chorar. Eu já tentei várias vezes, nunca consegui. Eu tenho esse problema. Então, olha só. E quando eu estava pensando nessa questão toda, do que trazer para a igreja, e eu pensei exatamente nessa questão. Nós precisamos ser aquilo que nós somos. A gente precisa entender a nossa identidade. Por isso que a gente estudou a cultura da identidade. Porque a gente precisa entender que nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus por causa dos nossos méritos em ser filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus porque Ele nos amou. Nós não somos filhos de Deus porque nós fizemos alguma coisa de extraordinária para ser filho de Deus. Mas é porque nós assumimos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós não temos mérito em sermos filhos de Deus, mas nós o somos. E nós precisamos assumir essa questão de que nós precisamos entender que nessa filiação nós temos a responsabilidade, nós somos uma igreja em missão. E como uma igreja em missão, nós precisamos entender que nós temos a nossa identidade diante de Deus. Talvez o José, naqueles momentos ali que ele viu o irmão dele, ele estava com dificuldade da identidade. Mas quando Judá
se coloca e diz assim: eu fico no lugar dele. José não aguentou. Que nós possamos entender que o nosso Jesus, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo e ele morreu a minha morte e a sua morte. E nós temos que entender que essa nossa identidade precisa fazer com que nós sejamos a cara do nosso Pai. E nós não, e mais uma vez, né, e a gente tem colocado isso nos núcleos de convivência, nós não somos assim, nós não temos a Jesus, não é mérito nosso. Né? A gente até colocou a frase lá de um pastor, que ele diz assim, que é um mendigo falando para outro mendigo onde é que tem o pão. Nós não somos melhores do que ninguém que está aí no mundo precisando ouvir falar de Jesus. Mas se nós não falarmos de Jesus para eles, eles não vão ouvir falar de Jesus. Então nós precisamos entender que nós temos a responsabilidade diante de Deus. Né? Então, dentro dessa nossa questão da identidade, nós precisamos estar claro, precisa estar claro na nossa vida. Nós somos obra de Deus, nós fomos criados de uma maneira especial para Deus, nós somos amados por Deus, nós precisamos olhar para o mundo, nós precisamos olhar para as pessoas que nos cercam, nós precisamos apresentar Jesus para eles e dizer: olha, o que tem de melhor na minha vida é Jesus Cristo. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não seria nada. Talvez em algum momento as pessoas elas nos criticavam porque nós chegávamos e dizíamos que nós éramos salvos e que nós tínhamos uma salvação e que ela não conhecia. Mas na verdade nós só somos salvos porque nós fomos salvos por Jesus. Nós só somos libertos quando Jesus Cristo nos liberta. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. O texto diz: vem ao Pai senão por mim. Porque quem estava falando era Jesus Cristo. E para Jesus Cristo você não vai ao Pai, você vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um. Então, diante de tudo isso, nós precisamos entender que dentro dessa nossa concepção de vida, nós temos culturas que nós talvez fomos pegando culturas do Egito, né? E nós assumimos determinadas culturas de uma forma que não foi a forma como nós deveríamos. Nós deveríamos era levar a nossa vida para o mundo e não assumir a cultura do mundo. Né? Nós não estamos aqui para dizer que nós não que nós vamos viver o mundo e que vamos viver uma vida aqui na igreja de forma que nós estejamos protegidos aqui. E a gente até colocou isso no núcleo de convivência, né? Que nós, que muitas vezes as pessoas elas se colocam como que estão em um aquário, as igrejas são um aquário, né? E nada de fora pode entrar para não contaminar aquele aquário. E nós então dentro desse aquário nos sentimos protegidos. Não, desse aquário aqui, você pode ficar aqui porque nada do mundo vai te contaminar. Nós temos que tomar cuidado com isso. Né? O pastor até fez uma proposta de que a comunidade Betel, ela saia do aquário, né? E ela então, ela possa encontrar os oceanos em que as pessoas estão sedentas por Jesus Cristo, mas não têm coragem de entrar numa igreja. Que nós possamos entender que a nossa responsabilidade, ela não é apenas uma responsabilidade porque a gente está indo para tal lugar, mas porque a gente foi achado. Não é porque nós estamos indo, é porque nós fomos encontrados. Jesus Cristo nos encontrou. Né? Então não é porque nós vamos, mas é porque Jesus Cristo nos achou. Não é nós indo para as nações para ganhar as nações, mas é o Deus das nações nos mandando ir lá. Porque Deus é dono de tudo. Deus é o Deus das nações.
Ele é o Deus da igreja, Ele é o Deus das nações. Nós precisamos entender que não somos melhores que ninguém, mas que a nossa identidade em Jesus Cristo faz com que nós sintamos a nossa responsabilidade diante de Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar em cada um dos nossos corações de forma melhor, né? Porque nós precisamos entender que nós somos um corpo em movimento. A gente diz que a gente é um corpo de Cristo para testemunhar. Esse corpo, ele precisa estar em movimento para que o testemunho aconteça. Você já viu corpo inerte testemunhar alguma coisa? Corpo de Cristo precisa estar em movimento, testemunhando das grandezas desse Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós precisamos saber que nós somos um corpo em movimento para que nós possamos testemunhar desse Jesus maravilhoso. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Eu quero que você fique em pé. Eu quero saber se aqui nós temos alguém que queira aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Que queira dar a sua vida para Jesus e dizer assim: Senhor Jesus, eu entrego minha vida a Ti. Tem alguém aqui? Levante a sua mão aqui. Não temos ninguém? Que o Espírito Santo de Deus possa te dar outras oportunidades, ou se nós todos já entregamos a nossa vida a Jesus, graças a Deus por isso.